Mãe, que palavra é essa? Quanto significado? Vamos ver. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Vamos à leitura? Então, Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. É o rei Salomão, recebendo a visita no seu palácio de sua mãe. Sua mãe que já chega para interceder em favor de alguém. Olha o coração de mãe aqui. E quando sua mãe chega, qual é a atitude do rei? Atitude inusitada, porque os reis não se curvam diante de outras pessoas. De repente, o rei Salomão, diante de sua mãe, se curva, se inclina aos seus pés, honra a sua mãe, se assenta no seu trono como rei, mas coloca uma cadeira especial à sua direita, para que a sua mãe possa sentar. Ser mãe é, de fato, uma missão divina atribuída somente às mulheres. Na verdade, as mulheres têm a oportunidade e o privilégio, de serem parceiras de Deus em dar a vida a outro ser humano e também manifestar compaixão, essa compaixão que se vê no coração do Pai, que se revela na parábola do filho pródigo. O filho que desprezou o pai, que aprontou, que dissipou todos os seus bens, vivendo em orgias, que se rebelou contra o pai, se distanciou do pai, virou as costas para o pai, mas quando retorna arrependido em frangalhos, é acolhido por um pai que está de braços abertos para recebê-lo. Esse pai da parábola, ele tipifica o Deus do céu, o único e verdadeiro Deus, e tem características muito típicas de mãe, cheio de esperança. Um pai que aguardava, enquanto o filho vinha ao longe, o pai o viu, porque o pai esperava com anseio, aguardava o momento do retorno de seu filho. Cheio de compaixão para abraçá-lo, não quer nem ouvir as desculpas. Cobre de beijos, de abraço, de ternura, de carinho, de aconchego. Essa ternura que caracteriza as boas mães. É algo muito significativo. E, por falar no papel de mãe, tem uma frase de William Ross Wallace, muito conhecida, muito famosa, que é a seguinte: que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. A mão que balança o berço. Uma referência à mãe. É a mesma mão que governa o mundo. Mãe que teve o privilégio de orientar, ensinar, amar, cuidar, proteger, transferir seus valores. Como é fundamental o papel de mãe. Valores esses que vão marcar a vida de indivíduos por toda a existência. A fase mais importante, basilar, fundamental da vida humana é a infância. E o papel da mãe presente na infância é sem igual. As mães são professoras numa sala de aula da vida. Provérbios 31:1 diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Então a gente tem lá, como parte dos provérbios, e concluindo o livro de provérbios, a fala de um rei. E essa fala é o ensino que a mãe dele lhe deu, que ele guarda no coração,
ou guardou durante toda a vida, que caracterizou, que marcou a sua existência e que agora ele transmite. E ele não tem vergonha de dizer: eu aprendi, foi com a minha mãe e agora ensino para vocês. Tão precioso o valor da mãe como professora, como educadora, como quem transmite através da vida, do exemplo, das palavras, lições tão preciosas. As mães muitas vezes moldam o nosso mundo, e isso desde o berço, embalando, nutrindo, instruindo os filhos a crescerem para fazer mudanças, para serem instrumentos de transformação social, inclusive transformação histórica. E a gente vai lembrar aí de Susanna Wesley, uma mãe que teve 19 filhos e que foi uma mãe tão valorosa que seus filhos foram gente de bem, gente comprometida com os valores da palavra de Deus, do reino de Deus. E o que a gente vê acontecendo é o impacto social que estes filhos, como John Wesley, Charles Wesley, vão provocar no mundo ao seu redor. E isto como produto do ensino, da educação de uma mãe zelosa, amorosa, piedosa, como Susanna Wesley o foi. As mães cristãs também podem ser as melhores professoras da fé. Elas ensinam seus filhos a acreditar em Deus como ninguém mais é tão capaz de fazê-lo. As mães nos ensinam o valor da palavra de Deus, as mães cristãs, né, da piedade, o valor da oração, né, da dependência, da sabedoria de Deus. Nada, de fato, é tão atraente em uma mulher como o temor de Deus, a beleza de uma mulher que teme ao Senhor, de uma mulher de fé. O impacto dessa imagem sobre a vida de filhos e sobre a vida de outros ao redor é tremendo. A mãe, via de regra, é uma força de coesão na família. Ela promove reconciliação, unidade, aproximação, patrocina, faz questão, investe pela unidade. Muitas vezes tão difícil no seio familiar, por uma série de questões, as facções, as rupturas, mas o papel da mãe de coesão, de unidade, de integração é sensacional. As mães não são apenas cuidadoras, elas também são ganha-pão de casa. Tem dupla, muitas vezes até tripla jornada de trabalho. Mãe tem o risco de morrer no parto. Há muita violência, infelizmente, contra as mães no seio familiar. E é lindo o que a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis faz quando, sem nenhum interesse comercial, sem nenhum interesse que não seja o de beneficiar e ajudar as mães na sua tarefa de cuidar, aliviar o fardo da mãe numa comunidade carente. E a Igreja Metodista Livre tem uma creche que auxilia 150 crianças. O papel da igreja, que serve para apoio, para melhorar o ensino, a formação, para ajudar que tenhamos uma geração melhor de pessoas, um futuro melhor. Agora a gente sabe o seguinte, tem mulher que é mãe e tem mulher que tem filho. Percebeu a diferença? Tem mulher que verdadeiramente é mãe e tem mulher que infelizmente só tem filho, mas não exerce devidamente seu papel de mãe. Infelizmente não honra o nome de mãe. Tem mulher que tem filho e não é mãe. E tem mulher que não tem filho, mas é mãe. Que coisa incrível. Então, ser mãe transcende a dar à luz a um filho. É alguma coisa que transcende a isso. E pensando em mulheres que, infelizmente, não honram o nome de mãe, tem esse caso mais recente. Esse caso que se tornou da Monique, né, do Henry, daquele menino que foi assassinado pelo padrasto,
O que mais desperta a atenção de todos é que tem uma mãe envolvida. Isso é chocante. Uma mãe envolvida no assassinato de seu próprio filho. Uma mãe que, ciente de que seu filho está sendo torturado, continua no cabeleireiro, no salão de beleza. Não corre para socorrer o seu filho. Mente para proteger o marido assassino. Que mãe é essa? Até no reino animal, uma galinha protege seus pintinhos. Ela enfrenta o gavião para defender os seus pintinhos. Essa coisa que se vê no mundo animal, de repente, deixa de acontecer no universo humano. Então, deixa todo mundo chocado. Mas veja que a essência de mãe é essa essência protetora. Alguém que cuida e que pensa mais nos filhos do que em si mesma, que arrisca a sua vida. Vamos ver então essa ilustração? Tá aí, dá para perceber nitidamente que o instinto de mãe é esse, de proteger, de cuidar, de zelar e de até se sacrificar em favor de um filho. Agora, essa ilustração faz a gente lembrar de umas palavras de Jesus que a gente encontra lá em Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, filhos de Israel, como a galinha ampara seus pintinhos. Os pintinhos, eles sempre estão atrás da mãe. Então a mãe vai para um lugar, os pintinhos todos vão atrás da mãe. Estão querendo sempre a proximidade com a mãe, o aconchego da mãe, a proteção da mãe, sempre debaixo das asas da mãe. Isso é natural na primeira infância, né? Depois a gente sabe que tem que cortar o cordão umbilical, né? As mães também entendam isso, porque isso não é para sempre. Os pintinhos sempre debaixo das asas não é para sempre. Mas o afeto fica pro resto da vida. A gratidão de um filho fica pro resto da vida. Há um momento de distanciamento, temos que criar filhos. Aí é um recado para as mães. Filhos para que eles sejam adultos, para que eles venham a constituir suas próprias famílias. E deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa. E vão viver suas vidas, mas sempre marcados por tudo o que foi feito em favor deles, por suas mães. O papel da mãe, o toque da mãe, o carinho da mãe, a proteção da mãe. A mãe continua à distância, orando, intercedendo, dando conselhos, zelando por seus filhos. Mas eles tocam a sua vida quando chegam na fase adulta. Isaías 49:15 diz o seguinte, é Deus falando: ainda que uma mãe seja capaz de abandonar um filho, eu, Deus, jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe seja como Munique, Deus jamais age assim. Deus tem esse coração, esse amor perene, esse amor firme, esse amor constante, não instável, mas constante por nós. Jamais nos abandona. E ainda que exista alguém aqui na categoria de pessoas que não tiveram boas mães, mas Deus jamais falha. Deus jamais desampara. A compaixão, o amor, a ternura de Deus é algo que você pode e deve desfrutar. Sinta-se muito amado por Deus, cuidado por Deus, abraçado por Deus. O afeto, o carinho que muitas vezes te faltou, Deus tem para você. E Ele manifestou o seu amor por nós, sacrificando-se, dando sua vida, enviando seu Filho para entregar-se, para sacrificar-se, para colocar-se entre nós e o perigo, entre nós e a morte. E uma das coisas que as mães fazem com maestria é estimular o melhor
em seus filhos, sua criatividade, inspirar. As mães enxergam seus filhos de um jeito que normalmente outras pessoas não enxergam. Concorda comigo? Aliás, eu fico muito constrangido quando minha mãe fala a meu respeito. Quando as mães falam a respeito dos filhos, a gente fica até meio encabulado, porque as mães colocam a gente em cada situação. Mas é porque elas sempre veem os filhos melhores do que eles são, né? Isso talvez num sentido até profético. Projetando e amando e estimulando para que o filho vá, supere, acredite em si mesmo. Porque muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas a mãe acredita sempre. Quando os filhos falham feio, quando os filhos vão parar na cadeia, muitas vezes, sabe quem é que está lá? Para visitá-los com mais frequência do que qualquer outra pessoa? A mãe. Claro, na medida da sua saúde e possibilidade. Mas o que é que está fazendo uma mãe ao visitar seu filho? Está nutrindo sempre a esperança da regeneração. A mãe não pode fazer vistas grossas aos erros dos filhos, por isso uma boa mãe educa. Quem ama, educa. E educar muitas vezes é disciplinar, é agir com firmeza. O problema de muitas mães hoje, dos pais em geral, é que eles estão mais preocupados em receberem o carinho, a admiração dos filhos do que em exercerem o seu papel tão fundamental de educadores e que muitas vezes tem que exercer a disciplina, claro, com amor, na medida adequada, mas sim com firmeza, porque querem o melhor. Então a mãe também não apenas estimula, mas ela também extrai, ela forja o filho, ela corrige os seus erros, ela não fica passando pano. Ela não é conivente com os erros dos filhos. A mãe pega pesado de vez em quando, não é? Preciso. E a gente, quando cresce, a gente lembra disso e fala, graças a Deus. Por uma mãe que me corrigiu, por uma mãe que me puxou a orelha, por uma mãe que não admitiu que seu filho mentisse, que seu filho roubasse, que seu filho agisse de maneira desonrosa. Forjou a mãe uma pessoa de bem. Tão especial isso, hein? Uma coisa que a gente pode dizer a respeito de mãe é o seguinte: verdadeira mãe é aquela que assume a responsabilidade absoluta. Esse senso de responsabilidade intensa é muito importante para as mães, principalmente naqueles primeiros meses em que os filhos são... os primeiros anos em que os filhos são extremamente dependentes delas. Então, a mãe se difere assim de qualquer outra pessoa que pudesse ajudar, porque esse senso de responsabilidade é excepcional. Uma outra coisa que caracteriza a mãe é também esse senso de responsabilidade de transmitir valores, ensino, de educar. E também outra coisa que a gente já falou aqui, é esse amor perene, esse amor firme, constante, que é resgatador, que é aquele do pai, do filho pródigo que abraça, que acolhe, que perdoa e que é tão generoso, tão bondoso, tão insistente, tão tremendo. Essa honra que Salomão, o rei, concedeu à sua mãe, inclinando-se diante de sua mãe, concedendo a ela esse lugar de honra, fica muito mais claro de entender agora, quando a gente é capaz de observar o tremendo valor da mãe na sociedade. A mãe que tem essa mão que embala, que balança o berço, que acolhe o filho, governa o mundo, transforma a sociedade. Parabéns, mamães. Que papel esplêndido, sensacional vocês têm.